Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Escolha a Vida da Associação Pod. E neste episódio vamos conversar um pouco sobre essa temática, neuromodulação e TEA, novos caminhos para o desenvolvimento. E para esta conversa, estamos aqui com a nossa convidada, a professora Ana Carla Silva Alexandre. Professora Ana Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ládia. Obrigada a toda a Associação Pod. É uma satisfação estar aqui juntos, nesse momento, reunidas para falar de neuromodulação. Pessoalmente, eu gostaria de externar com vocês a minha alegria de estar aqui recebendo a minha professora, porque eu sou enfermeira de formação, vocês devem estar estranhando que eu estou aqui e não Thaís, tá certo? Mas eu sou enfermeira de formação, a professora Ana Carla foi minha professora, então para mim é uma imensa honra estar aqui entrevistando-a sobre esse tema tão importante e tão atual e tão novo que é o tema de neuromodulação, principalmente relacionado à pessoa com transtorno do espectro autista. Professora Ana Carla, o que é a neuromodulação? Então, a neuromodulação ela é uma regulação do sistema nervoso. Imagine o seu organismo como um trem descarrilhado. A neuromodulação é uma terapêutica que vem para reorganizar esse neurônio e favorecer a execução de algumas atividades. Que interessante, professora Ana Carla. E eu queria perguntar à senhora, veio de um contexto aí de alta complexidade, de UTI. Como surgiu o seu interesse por esse tema neuromodulação? Então, a minha vida inteira, eu sou da área de terapia intensiva. Há 16 anos eu ensino no Instituto Federal com terapia intensiva. Minha trajetória foi na alta complexidade, na residência de urgência e emergência. Trabalho com paciente grave a vida toda. Em 2022, a gente teve a oportunidade de fazer projetos terapêuticos, projetos interdisciplinares com outros profissionais. E aí, de acordo com a demanda, a necessidade, o fato da pesquisa e da extensão, a gente trabalha numa instituição onde a pesquisa e extensão ela tem que devolver alguma coisa à sociedade, me surgiu o interesse de trabalhar com neurociência. E aí, hoje, eu estou terminando pós-doutorado na área de neurociência e, com essa perspectiva, a gente escolheu, na pesquisa, trabalhar com pessoas neurodivergentes. Então, a gente trabalha na pesquisa com neurodivergentes para atender a uma demanda social, porque o TEA tem crescido muito, a gente tem ainda uma perspectiva terapêutica muito ainda criando vertentes, e a neuromodulação ela surge como advento com a tecnologia e inovação. Eu trabalho lá no IFPE também com tecnologia e inovação em saúde, então é uma perspectiva de atender a um público, a uma necessidade que vai devolver essa criança, esse adulto, melhor para a sociedade. A gente diz que neuromodulação não é uma bala de prata, não é um tratamento específico. Ele é um apoio, um adjuvante para os profissionais que atuam com ele para regular melhor essa criança, regular melhor esse indivíduo. Perfeito. Quais são os principais tipos de técnicas utilizadas atualmente nesse contexto de neuromodulação? O que a gente tem hoje, que é um crescimento imenso na área, é que a neuromodulação não invasiva, que é o que eu uso, que eu trabalho, é uma técnica que vai regular. Imagine seu sistema nervoso sendo regulado, sendo controlado, sem precisar abrir a cabeça, ir para o bloco cirúrgico, botar um eletrodo lá dentro, uma máquina, submeter o adulto ou a criança a determinados procedimentos cirúrgicos. Então, a neuromodulação hoje, não invasiva, ela tem esse advento de ser uma técnica tecnicamente simples, não invasiva, com o mínimo de eventos adversos e que vai garantir essa regulação neuronal. Perfeito. Então, assim, quais são os tipos? Você perguntou, né? Quais são os tipos? A gente tem a eletroestimulação por corrente contínua, que é a que eu tenho mais trabalhado, que os profissionais têm mais se interessado, a que tem dado um resultado bom, que é uma corrente elétrica não invasiva passando na cabeça do indivíduo de forma a regular esse neurônio. Quando você pensa em corrente elétrica, a gente lembra lá da psiquiatria de antigamente, do choque, que o pessoal da psiquiatria recebia. Não é esse tipo de choque, gente. É um choque de baixa voltagem. Quando a gente coloca na cabeça do indivíduo, pensa em choque, a gente fica... Mas tem
tem gente que sente, porque tem um limiar de sensibilidade alto, tem gente que sente uma quinturinha na cabeça. Mas essa quantidade de ampere, essa quantidade de choque, vai ser suficiente para regular esse sistema nervoso. Imagina o sistema nervoso fora do carrilho do trem e ele vai se regular, vai se posicionar e aí sim o terapeuta vai conseguir executar suas atividades quando a criança se regula naquela atividade neuronal. Perfeito. Ela é estimulação por corrente contínua, ela é estimulação por corrente alternada, ao invés da corrente ser reta, aí agora ela vai alternadamente, que é o TACS. A gente tem a fotobiomodulação, que é na perspectiva de luz de LED. Então, essa perspectiva de LED, uma grande quantidade de luzes na cabeça do indivíduo vai fazer com que ocorra uma vasodilatação, esse vaso se dilate, chegue mais nutrientes e oxigênio para esse neurônio, e esse neurônio consiga trabalhar. Lembrar que a ferramenta de neuromodulação, ela é uma ferramenta de regulação da atividade neuronal. E a gente também vai ter o EMT, que é a eletroestimulação magnética, que ela tem uma quantidade de voltagem maior e é muito usada também na psiquiatria, né? Para pacientes de convulsão, para pacientes por estresse pós-traumático, para paciente com depressão profunda, para adicto. Então, tem vários mecanismos que a gente pode utilizar. E aí você me perguntou, a senhora vem da alta complexidade, então a gente também tem neuromodulação na UTI. Por que é que agora eu não consigo pesquisar? A gente não tem UTI por aqui, né? E a gente vai estar na perspectiva de, por exemplo, paciente que está na ventilação mecânica, como é que eu regulo o sistema nervoso dele para poder ele respirar espontaneamente com a ajuda da neuromodulação. Então, a gente vai ter neuromodulação no postinho para reduzir pressão arterial, neuromodulação para aumentar a vasculatura no diabetes. Quando a gente pensa em neuromodulação, a gente só pensa nas questões neurológicas, que também é o advento da minha pesquisa. Mas a área da neuromodulação ela é muito ampla. Atende diversos pontos, não somente os neurológicos, mas também os cognitivos, os comportamentais, os motores, sequelado de AVC, por exemplo. É o futuro. É o agora. É o agora. É o agora, exatamente. A gente já está na demanda. E é muito lindo ver que a ciência que é produzida em contextos acadêmicos de universidade, saindo desses contextos para em torno da sociedade, para chegar à sociedade. Porque aí nós vemos a importância desse eixo que é muito trabalhado no IF. Eu vou puxar um pouquinho para a instituição que me formou do eixo ensino, pesquisa e extensão, que a gente sempre fala desse tripé e de como é importante para a sociedade ter professores pesquisadores como a senhora e outros que também foram meus professores trabalhando esses temas e trazendo isso para num contexto de agreste pernambucano. Porque muitas vezes essas temáticas, essas inovações, nós costumamos a ver em grandes centros. Sim. Capitais. Exatamente. E a gente fala muito de descentralização do ensino e a gente está vendo aqui uma descentralização da inovação em saúde no nosso contexto. Então, o Agora Futuro está com grandes perspectivas para a Pesqueira e para todo o Agreste. Exatamente. Quando a gente escolhe, né, estudar, se especializar em um grande centro, um centro fora do nosso estado, às vezes até fora do nosso país, é para justamente trazer inovação para o nosso contexto. E muitas vezes eu sou questionada, né? Professora, a gente não sabe o que a senhora está fazendo lá na BR. Então, isso foi uma coisa que me angustiava muito, né? O campus onde eu atuo, o campus que você se formou, é uma alegria estarmos juntos aqui, é na BR, né? E a gente fica muito lá, fechado dentro do laboratório, pesquisando. Então, a perspectiva da pesquisa é devolver um retorno social. Então, se a pesquisa, se o que eu desenvolvo lá com minha equipe, a gente não conseguir devolver à sociedade, a gente não está melhorando a ciência. Então, esse anseio vem daí, né? Da gente querer transformar a sociedade, querer trazer inovação. Perfeito. Professora Ana Carla, eu quero até pedir aqui uma desculpa, que eu estava conversando com ela antes de começar, que era o fato de eu sempre falar professora Ana Carla e não Ana Carla, mas ela foi minha professora, eu gostaria de pedir licença para continuar utilizando esse termo com a senhora, tá certo? Nesse contexto de fisiologia neurológica, a senhora poderia explicar um pouquinho para o pessoal de casa como a neuromodulação influencia nas questões de sinapse elétrica, sinapse química e o reflexo disso no comportamento da pessoa com TEA? Então, vamos lá, para ficar claro, para todo mundo de casa conseguir entender. E vamos pensar no trem descarrilhado. A partir do momento que eu coloco
o aparelho na cabeça do indivíduo e começa a haver essa estimulação, numa única sessão não vai ter efeito. É igual ao princípio terapêutico medicamentoso, de qualquer tipo de terapia. Com uma atividade só, um único comprimido, não vai definir se você atende ou não aquela terapêutica. Mas, a partir do momento que a terapia vai ocorrendo, vai liberando substâncias neurotransmissores, que a gente chama, né? Essas substâncias, elas são responsáveis por a pessoa sentir alegria, por a pessoa reduzir a ansiedade, por a pessoa sentir taquicardia, agitação. Então, imagine seu filho quando ele está com uma crise. Ele consegue fazer a terapia da crise? E aí, o que é que a neuromodulação faz? Ela libera, quando ela regula esse neurônio, ela começa a liberar substâncias, que a gente chama de neurotransmissores. Entre os principais é o GABA, que é um hormônio inibitório, que vai reduzir processos ansiosos, processos de agitação e controlar a atividade desse indivíduo. Tem várias formas terapêuticas que a gente coloca os eletrodos na cabeça da criança ou do adulto que vai atender aquilo que a gente quer propor. Perfeito. Entende? Então, de repente, eu quero trabalhar atividade motora com essa criança. É uma criança que tem mobilidade, que tem uma marcha inadequada. Ou, de repente, eu quero trabalhar atividade cortical, de foco, de atenção. Então, a gente vai botando os eletrodos na cabeça de acordo com a área que a gente quer atuar. E essa liberação vai atingir na sinapse. A criança até 2 anos de idade, 3 anos de idade, ela tem uma neuroplasticidade, ou seja, esses neurônios eles se multiplicam e fazem atividade. Quanto mais a gente estimula nessa idade, é melhor. Quando essa criança cresce, por exemplo, nos casos de TEA, hoje a gente ainda está melhorando, mas ainda existe um diagnóstico tardio, não é verdade? Então, quando a gente pega essa criança de forma tardia, que ela tem a poda neural, ou seja, a neuroplasticidade reduz drasticamente, a neuromodulação vem para aumentar essa neuroplasticidade. E aí, com esse aumento da neuroplasticidade, a criança vai desenvolver melhor, vai ter melhor atividade cognitiva, e aí o psicopedagogo vai poder fazer sua terapia, o fono vai poder fazer sua terapia, o TO, o fisioterapeuta, trabalhando nas ações voltadas para aquela criança específica. Então, uma potencialidade. Uma potencialidade. Eu posso colocar a determinação da regulação da minha atividade de acordo com o eletrodo que eu coloco na minha cabeça. E o que é que ele faz na sinapse? Ele faz neuroplasticidade. Então, se eu pego um adolescente que teve uma poda neural, que ficou com rigidez cognitiva intensa, que não consegue se concentrar, que não fica na escola, que não se regula, que tem um excesso de estereotipia, que faz com que desenvolva que reduza a sua socialização. O que é que a neuromodulação vai fazer? Trazer esse neurônio de volta, botar ele no carrilho, liberar neurotransmissores para que o terapeuta consiga executar suas ações e aí o indivíduo ele possa seguir. A gente diz assim, é uma cura? Não. É uma reorganização. A gente sabe que o espectro ele é multifatorial, multicausal. Por isso que a neuromodulação está sendo tão utilizada no espectro. Porque existem formas da gente colocar corrente multifatorial. Se eu quero trabalhar marcha, se eu quero trabalhar foco, se eu quero trabalhar atenção, se eu quero trabalhar estereotipia, se eu quero trabalhar redução do sistema nervoso simpático, né? Então, imagine uma pessoa com simpaticotonia. Ela está se preparando toda hora para uma fuga, com aquela angústia, com aquela agitação. E, de repente, eu regulo, modulo, a pessoa reduz essa simpaticotonia. Reduz essa liberação desse neurotransmissor que eu não queria naquela hora. E aí a pessoa se concentra melhor, presta mais atenção na aula, organiza a terapia. E aí a gente tem resultados. Quais são os resultados, né? Os artigos científicos trazem que os resultados eles são multifatoriais, que a pessoa vai ter uma melhor cognição, que a pessoa vai ter uma atividade motora, atividade de ecolalia, ecopraxia, até de afasia. E não só no TEA, tá, Ládia? A gente tem a doença de Parkinson, a gente tem a afasia no pós-AVC. Exato. Então, a neuromodulação ela vai trabalhar essa reabilitação e também a prevenção. A gente quer sempre cura, né? Mas imagine a doença de Alzheimer, né? Que é uma dificuldade das células da glia, ali, da limpeza do neurônio. A neuromodulação ela vai trabalhar potencializando essas células da glia. E aí, o que é que vai acontecer? Ao invés de eu ter o desenvolvimento dos sintomas do Alzheimer, eu vou reduzir
ou postergar o desenvolvimento desses sintomas. Perfeito. Lembrando que a doença de Alzheimer é uma doença neurológica degenerativa. Então, atuar de maneira que possa retardar essa degeneração é excelente. É muito interessante, professora, quando a senhora fala, porque a gente vive em um mundo, em um contexto de resultados rápidos. Sim. E isso se estende a vários contextos da nossa vida. E no contexto terapêutico, infelizmente, a gente traz muito isso, de querer resultados rápidos. Mas, às vezes, é preciso necessário tempo. Não só às vezes, mas para tudo na vida, a gente dá um determinado tempo para que a gente possa avaliar resultados. Sim. Realmente verificar. Muitas vezes, a gente fica tão aficionado em resultados rápidos que não dá nem chance, não dá nem oportunidade daquela criança se familiarizar com essa nova terapêutica. Sim. Se familiarizar, se adaptar ao organismo com aquela medicação. Então, isso é muito importante, dar tempo ao tempo. Dar a oportunidade para que o corpo ele possa responder a essa nova terapêutica que está aí como adjuvante às terapias. E quando a senhora fala muito isso em relação a descarga do sistema nervoso simpático, uma criança, nesse contexto, ela não vai conseguir render em terapia se o corpo dela está preparado para fugir dali. Se o coração está acelerado, se tem um aumento da frequência respiratória. Então, tudo que ela quer é sair daquele contexto. E a gente observa que, muitas vezes, a criança, nesse estado, não rende na terapia. E pensando nesse contexto, com a neuromodulação junto e trazer essa criança de volta para esse contexto terapêutico, dela poder render na terapia e a gente conseguir avaliar a cada sessão os resultados, é excelente. Me diga uma coisa, quais são os profissionais que podem aplicar essa técnica? Então, a gente tem profissionais que a neuromodulação ela está aí no mercado internacional desde 2012. Já com vários artigos publicados. Hoje, a neuromodulação, ela para depressão, ela já é padrão A de terapêutica. No Brasil, ela ainda vem se engateando. Ela é muito utilizada para a psiquiatria já. E hoje, quem é que tem parecer? Quando a gente diz quem são os profissionais que podem, são os conselhos dos profissionais que já se manifestaram. E cabe a cada profissional buscar o parecer do seu conselho. Mas quais são os conselhos no Brasil hoje que já têm determinação para usar a neuromodulação? A gente tem o Conselho de Medicina, então o médico pode utilizar, o Conselho de Fisioterapia, o Conselho de Fono, que já tem parecer do Conselho Federal, a nível de Brasília. O Conselho de Enfermagem e de Psicologia tem pareceres regionais. Então, por exemplo, determinado estado já emitiu um parecer, então o enfermeiro pode utilizar. Determinado estado emitiu um parecer, psicólogo pode usar. Ainda não tem um parecer nacional, a nível, o Conselho de Enfermagem, o nome é COFEN. Então, para o COFEN, ainda está em tramitação. E para o Conselho de Psicologia, também está em tramitação. Mas são esses 5 profissionais que já têm manifestação dos seus conselhos. Médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo. Ótimo. Eu, enquanto enfermeira, acho maravilhoso ter esse retorno do nosso conselho. E muitas vezes os profissionais ainda ficam assim, porque quando a gente pensa em neuromodulação para TEA, aí acha que só os profissionais que atuam nas terapias de TEA vão utilizar. Se for para a saúde mental, né, só o psiquiatra. Então, a gente vai trabalhando no rol das possibilidades dentro das diversas profissões. Então, essas 5 profissões, hoje, elas estão na frente no processo de parecer dos seus conselhos. Então, já existem aí manifestação da terapia ocupacional, de alguns outros profissionais que pleiteiam usar a neuromodulação, porque a gente vê que tem resultado. Exatamente. E algo tão amplo, com uma perspectiva aí de atuar na neurofisiologia, não também pode ficar restrito a apenas uma profissão. É importante que as profissões elas se apropriem disso e também conheçam a neurofisiologia do corpo humano. A gente vê a importância dos fundamentos disso, até nos contextos acadêmicos, quando a gente vai estudar. Disciplinas como esta devem ser sempre bem ministradas, bem estudadas pelo aluno, porque muitas vezes a gente, enquanto aluno, cobra muito, mas enquanto aluno, o que é que a gente dá de retorno? Isso. E a gente sabe que, enquanto profissional, a gente precisa
a cada dia está se atualizando, está se apropriando para ofertar o melhor e acompanhando, até porque o conhecimento ele não é estático. O conhecimento, ele é dinâmico. Daqui a 10 anos, talvez estejamos conversando sobre outras inovações em saúde. E é importante que os profissionais, eles acompanhem esse movimento do conhecimento científico. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que tem muita coisa ainda que pode ser feita. Ana Carla, existe alguma contraindicação para a neuromodulação? Sim. Eu vou falar um pouquinho, vou retornar um pouquinho quando você fala na história, na questão da tecnologia, né? E no apoio disso, na necessidade do profissional. Se você observar a eletroestimulação de corrente contínua, que a gente chama de TDCS, é o termo em inglês, essa eletroestimulação, que é o choque na cabeça, que é a neuromodulação mais popular agora, né? A gente tem fotobiomodulação, que é a luz na cabeça, a gente tem eletroestimulação transcraniana por corrente contínua, que é o choque na cabeça. A gente tem EMT, que é a eletromagnético, né, que é um aparelho maior também na cabeça. A gente tem a estimulação do nervo vago, né, que é na orelha, que é o ponto mais próximo, né, da exposição do nervo vago, que também atua regulando esse sistema nervoso. Tem esses tipos de neuromodulação. E se você olhar, são técnicas relativamente simples. O aparelho é pequeno, não tem grandes coisas. Eu vou falar as contraindicações, são poucas. E aí, quando o profissional vê isso, ele começa a banalizar. E não pode ser banalizado. Por quê? Se eu colocar um eletrodo errado, exato, num local errado, eu vou comprometer a terapêutica desse paciente. Então, ao invés de... Imagine uma criança que você chega, que você quer melhorar o foco dela. E, de repente, se você trocou o eletrodo, ela vai sair daqui pior do que chegou. Então, por isso eu chamo a atenção a necessidade de vocês... a pessoal aí de casa que vai procurar mais sobre neuromodulação, conhecer se o profissional da sua terapêutica é treinado, se tem formação específica, se tem curso, porque a tecnologia ela vem para ajudar, ela não vem para substituir o profissional. E quando a gente tem tecnologia média, leve ou leve dura, a gente, às vezes, banaliza. Não, eu aprendi a mexer, mas a gente tem que entender os conceitos de fisiologia, de localização, onde é que está esse neurônio, qual é a terapêutica que eu quero usar, para que, assim, eu entregue resultado. Eu entregue à mãe, ao cuidador, um resultado esperado, um resultado que melhore a qualidade de vida, um resultado que reduza os danos. Com relação às contraindicações. Quem é que é contraindicado de fazer... Eu vou falar só da eletroestimulação, tá? Tá certo. Essa neuromodulação. Combinado. Que é o choque na cabeça, que é o que está mais famoso, que eu acho que o pessoal de casa mais conhece. Esses dias, uma médica famosa, com vários seguidores no Instagram, postou. Quando ela postou... Veja, eu estou nesse trabalho faz 1 ano. Até então, a comunidade não tinha... Eu inaugurei um ambulatório lá no IFPE, o mês passado. Começamos as pesquisas aqui no POD. Até então, tudo ok. Os pacientes calmos lá. A mulher postou no Instagram. No dia que essa mulher postou, pessoal, meu celular não parou de tocar. Porque uma pessoa famosa, com impacto relevante na rede social, né, ela postou a eletroestimulação. Então, a eletroestimulação a eletroestimulação, a neuromodulação mais famosa, mais conhecida que está acontecendo no momento. Então, quais são as contraindicações? Pessoas epiléticas em crise. Então, eu tenho uma crise mal conduzida, mal controlada, não tomo remédio. É contraindicado. Certo. Ana Carla, eu tive uma convulsão, eu sou epilética. Meu filho toma anticonvulsivante, está regulado. Faz 2 anos que não teve uma crise. Ou desde que ele toma um remédio, ele não tem crise. É contraindicado? Não. A gente só vai contraindicar o TDCS nas crises desreguladas, no indivíduo epilético sem terapêutica. Metal implantado no corpo, porque a gente entende uma corrente elétrica passando e qualquer tipo de metal implantado na cabeça ou no tórax é proibido. Ah, eu fiz uma cirurgia no pé e botei um pino. É contraindicado? Não. Só é contraindicado na cabeça. Levei um tiro na cabeça, tem um projétil lá. Pode usar TDCS? Não. Tem um estente, um marca-passo, alguma coisa no coração. Pode usar o TDCS? Não. Implante coclear.
metal no corpo, na cabeça. Posso? Não. Ok? Contraindicações são essas. Uso o aparelho? Posso? Posso. Tenho implante dentário? Posso? Posso. Certo? É metal implantado na cabeça ou metal implantado no tórax. São as contraindicações. E a epilepsia desregulada. E, pessoal de casa, eu gostaria de compartilhar com vocês que a professora Ana Carla, ela vai trazer esse projeto de neuromodulação aqui para os pacientes da Associação POD. E enquanto a Associação POD, a gente agradece, porque essa inovação chegar para os nossos pacientes e a gente também se coloca à disposição de vocês para somar naquilo que for necessário. E, professora Ana Carla, quais são as suas expectativas em relação à execução desse projeto? Que eu, particularmente, eu estou super animada para acompanhar a equipe que vai vir treinada pela senhora, para acompanhar a senhora executando esse projeto aqui. Eu queria saber quais são as suas expectativas. As minhas são muito altas. Estou super animada. A gente tem uma parceria com o POD há muitos anos, né? O POD é um parceiro do IFPE, é um parceiro da pesquisa, da inovação, do ensino. Você, né, já esteve no POD enquanto estudante. Exato. Hoje você consegue trazer o fruto do que você aprendeu, né, para executar com seus pacientes. Então, a gente tem essa parceria com o POD há muito tempo. Como foi que a gente escolheu trabalhar com o POD? Hoje eu faço parceria com 2 instituições, o POD é uma delas. E por que o POD? Porque o POD é uma estrutura que, primeiro, acolhe, está comprometida com a ciência, está comprometida com a comunidade, está comprometida com o avanço terapêutico, está aberta ao avanço terapêutico. Vocês são uma instituição organizada do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de profissionais capacitados e com busca de melhorias, e com crianças e pais colaborativos, né, que estão pertinentes ao processo da inovação. Então, quando a gente pensa pesquisa, quando a gente pensa um projeto de extensão, né, a gente primeiro começa com a extensão, depois a gente vai para a pesquisa, porque o que transforma o processo terapêutico é a pesquisa, é a gente pensar numa instituição que está comungando dos nossos ideais. Então, o que é que a Ana Carla espera da Associação POD? Ana Carla é uma pesquisadora, né? Eu acho que o que a equipe espera, o que o IFPE espera, acho que o que a inovação, né, a saúde 5.0, ela vem para ser disruptiva nas barreiras dos processos. Eu acho que a gente espera que a gente possa, né, com ciência, no interior de Pernambuco, no Agreste, numa região onde você tem uma fila de espera muito grande. É verdade. Numa região que é desprovida de questão econômica, lá para você ter uma ideia, uma sessão de neuromodulação do tipo TDCS, uma sessão apenas, ela custa em torno de R$250 a R$300. Uma única sessão. Uma única sessão. E a gente viu, né, que é em torno de 10 a 20 sessões para ter a plasticidade, essa regulação neuronal adequada. Então, é poder devolver essa pessoa social. Eu trabalho numa instituição federal pública. É poder oportunizar essa mãe, esse cuidador, uma terapêutica para o seu filho, para o seu pai, para o seu parente, de forma que a gente possa devolver à sociedade. E o POD comunga desse princípio. O POD comunga dessas atuações. Então, a gente vai se capacitar, vai se formar. Muitos dos recursos, muitos dos equipamentos, a gente adquire com recurso próprio para que a pesquisa não pare. Hoje, a gente trabalha com mestrado profissional, então, as dissertações, as teses, elas não podem parar. Os alunos precisam se formar, precisam fazer TCC. Então, às vezes, um equipamento meu quebra, a pesquisa para. O seu filho estava esperando e para. E aí, é também esse convite a estar aqui nesse podcast, é também um apelo, né, que a sociedade dela conheça o que a gente faz e também se solidarize as pessoas do executivo, do legislativo, as pessoas, os grandes empresários, né, que possam investir nas atividades do ensino, da educação e da saúde da população, né? Então, eu trago os equipamentos, os meus alunos são treinados, os profissionais que vão atuar comigo são treinados, e esse treinamento requer muito dispêndio. E aí, por que pensar o POD? Quais as expectativas que tem para o POD? Uma das características do TEA, das pessoas no espectro, é a rigidez cognitiva. Né? Nossos maiores desafios. O estímulo sensorial intenso. Então, imagine eu colocar uma criança numa sala, são os laboratórios da gente lá no IFPE,
fechada, com outros profissionais, com outro ambiente. O trajeto do carro ou o trajeto da mãe é totalmente diferente. Imagina a desregulação que eu iria causar nesse indivíduo. Então, a gente sabe que para a gente é mais conveniente dentro do IFPE. Lá a gente tem outros 3 projetos, o de depressão, o de TDAH e o de dor crônica. Mas até a gente escolheu trabalhar aqui, pelo compromisso de vocês, pela estrutura de vocês, pelos profissionais de vocês e pelo paciente. Porque o paciente já está dentro do contexto. A mãe já tem uma confiança. Os profissionais estão sensibilizados. Então, a gente entende que a gente vai devolver a técnica e a terapêutica mais rapidamente a essa criança, a gente trabalhando em conjunto com vocês. Perfeito. Professora Ana Carla, eu gostaria de lhe agradecer por essa conversa tão esclarecedora. Eu tenho certeza que o pessoal de casa ouviu, entendeu tudo bem direitinho. E aqui a gente lhe agradece. A senhora quer deixar algum recado para o pessoal de casa? Eu quero agradecer ao POD, agradecer à sociedade, agradecer a você, Ládia, que tem transformado aqui com Dani todo o processo do desenvolvimento no POD e da rotatividade de pacientes, do acolhimento de outras cidades. E qual o recado que eu deixo? É que a gente se abra à tecnologia, né? A gente entenda a neuromodulação como um advento. A neuromodulação não está aqui para substituir nenhum profissional. Pelo contrário, ela é um apoio, né? A gente chama de prime, o que é uma ajuda para o processo terapêutico desse paciente. E dizer a você, se você não conhece, a gente tem um Instagram lá no laboratório, que é o Hub de Tecnologia e Inovação de Saúde, no IFPE, vocês podem seguir. Lá a gente tem o agendamento para dor crônica, né? Hérnia de disco, fibromialgia, dor lombar, depressão e TDAH. Se você tem alguma dessas patologias, pode se cadastrar lá e fazer o tratamento gratuito. E para a TEA, a gente vai estar primeiro com as crianças do POD, depois a gente vai tentar abrir para os demais da sociedade. Dizer que a neuromodulação ela vem como um avanço, como uma técnica, e entender que tudo que é novo gera um preconceito. O que é um preconceito? É um conceito antes do conceito. Então, às vezes, a gente não conhece, ou outro profissional não conhece, e a gente pensa, né? Então, ler, procurar, né? Eu tenho meu Instagram, vocês podem entrar em contato, o Instagram do Hub, e a gente tirar as dúvidas, porque tudo que puder ser feito para ajudar numa terapêutica, a gente vai tentar fazer, mas tudo com embasamento científico. Tudo que seja validado, né? Então, o TDCS ele é uma técnica validada, padrão A de tratamento para muitas patologias. Então, para você que está em casa, leia mais, procure mais, nos procure, aprenda e, se você tem alguém na sociedade com alguma dessas dificuldades, a gente está à disposição para esclarecer e de repente, né, na associação pode a gente receber. Perfeito. A importância aí da prática baseada em evidências. Sim, totalmente. Esse termo é um queridinho da saúde. Você que está nos acompanhando aqui, que ficou aqui com a gente até o momento, nós queremos te agradecer, tá certo? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.